Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Zenilce Bruno, um brinde à vida, doutora Zenilce, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Uma alegria ter você aqui. E eu também, retornando depois de tanto tempo, né? Tanto tempo, tempo voa, passa, né? Essa pandemia deixou a gente muito afastada dos amigos, dos queridos, né? Mas estamos juntos agora. Bom, a doutora Zenilce é psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais. E eu sempre deixei aqui no ar que um dia ia trazer uma especialista para a gente falar da sexualidade na maturidade. Doutora Zenilce, ainda existe muito preconceito em falar desse tema? O tema sexualidade, né, já traz um preconceito. Primeiro porque as pessoas confundem sexualidade com genitalidade. A genitalidade, ela é relacionada à genitália, ou seja, aos órgãos genitais, portanto, à relação sexual, ao coito. Já a sexualidade, ela é muito ampla, né? Ela nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte, em todas as fases, em todos os lugares. Aqui mesmo, nós estamos no momento de sexualidade, porque nós temos uma energia sexual. Então, quando a gente vê a sexualidade como uma energia sexual, a gente entende que faz parte da vida do ser humano, dos animais, enfim, né? A gente já sabe que tem um estudo muito profundo sobre isso. Por que é preconceito? Porque as pessoas acham que a sexualidade vai fazer com que eu demonstre os meus sentimentos eróticos. E os sentimentos eróticos, ele ainda é mal visto, o que deveria ser muito bem visto. Porque hoje, no consultório, por exemplo, que sou terapeuta sexual, as pessoas vão exatamente porque não estão vivendo bem a sua sexualidade. Então, você imagine, se desde a nossa infância a gente tivesse essa sexualidade, esse desenvolvimento de uma forma legal, tranquila, não necessariamente estaremos nós com disfunções sexuais. E o que é um desenvolvimento tranquilo na infância, desde que a gente nasce, para não crescer e enraizar esse preconceito, esse tabu? A primeira coisa que eu sempre falo para os pais é que a criança ela deve conhecer o seu próprio corpo. Que aí as pessoas confundem isso com masturbação, né? Que hoje a gente nem chama mais masturbação, a gente chama autoerotismo. Ah, é autoero? Mudou o nome? Quando você vê o menino dentro do banheiro que a mãe pergunta, o que é que tá fazendo? Estou me autoerotizando. Porque como a igreja coloca a masturbação como pecado, a gente chama de autoerotismo. Porque é muito importante que você conheça seu corpo, para você saber as suas sensações corpóreas, não necessariamente sensações eróticas, mas sensação de prazer, sensação de desejo, o que eu gosto, o que eu não gosto, para que depois eu possa dizer a minha parceria. Fica muito mais fácil, né? Como ensinar, doutora Zenilce? Assim, para você é fácil, né? Se você tem um filho, um sobrinho, mas para um leigo, uma pessoa que não tem esse nível de conhecimento, de evolução, como é que eu vou dizer para o meu filho se tocar, conhecer o corpo dele? Existe uma linguagem, assim, que não piore a situação? Existe. Primeiro, você não precisa dizer, ele vai fazer naturalmente, né? O que não deve ser é repreendido. É claro que a gente tem um processo social, né, em que algumas coisas você não faz na frente de todo mundo. Se você perceber que aquela criança está se tocando muito, ela pode estar com algum problema mesmo na genitália e tal. Agora, você não pode repreender, não se toque, como se faz muito hoje, né? É pecado, não faz E tem uma isso. diferença entre o menino e a menina, né? O menino ele pode andar peladinho, a menina não pode. Muitas vezes, assim, alguns pais, né, até de certa forma, eles homenageiam, né, a genitália masculina do menino. Já da menina, não. Tem que esconder, então é muito né? importante que isso seja mais natural, que o corpo seja visto como algo inerente do ser humano, da natureza. Então é isso, não precisa você nem falar. A própria criança ela vai chegar e vai tocar no assunto. Então só responda aquilo que ela quer saber. Né? Não precisa dar uma aula, né, de educação sexual, mas precisa deixar que a criança, o adolescente também, né, porque o adolescente ele ainda chega para perguntar alguma coisa. Depois é que ele está na fase adulta, ele não fala mais no tema. Mas adolescente ele ainda chega para perguntar. E se você não souber
ou não quiser responder, ele vai acabar perguntando a outras pessoas. E aprende errado. Vai ter uma informação, muitas vezes, equivocada em relação à naturalidade da sexualidade. Que aí entra também a questão dos métodos anticoncepcionais, a primeira vez, etc e tal. Mas antes, na infância, não se fala em relação sexual. Se fala no corpo, se fala no prazer, no desejo, que é uma coisa muito legal, né? Que a gente se desenvolva dessa forma mais tranquila. Mas você vislumbra que no futuro a gente já fale desse tema com mais naturalidade? Porque quando se fala a palavra sexo, algumas pessoas já se intimidam. Possível, olha, a gente vinha numa evolução muito grande nos últimos anos, né? Sim. Mas você há de convir comigo que nesses últimos anos agora, né? Os 2, 3, 4 anos, houve realmente um corte muito grande em relação à nossa espontaneidade, né? A nossa sexualidade, em relação aos movimentos LGBTQI+. Então, assim, essa repressão agora e essa má informação, inclusive nas fake news, coisas absurdas que não são verdadeiras, em relação à educação sexual, isso reprimiu. Mas eu acredito que esse freio, ele vai depois, ninguém aguenta freio muito tempo, né? Ele vai depois ter uma abertura e as pessoas vão voltar a dar continuidade a esse desenvolvimento. Porque quando você estava falando na maturidade, a maturidade ela não chega de repente, ela vai acontecendo. Então, se você vai desenvolvendo essa sexualidade de uma forma prazerosa, legal, você vai chegar à maturidade tranquilo, né? Então, mas o que é que eu vejo hoje? Pessoas, até na terceira idade, nos procurando, porque hoje a terceira idade tem festa, viaja, mudou namora, muito o perfil, totalmente, né? né? Assim, você vê pessoas com 60, 70, 80, de namorado novo, curtindo a vida, dançando linda no meio do mundo. Por quê? Porque muitas vezes elas tiveram esse desenvolvimento de uma forma legal. Então eu pego alguns pacientes que, doutor, eu estou com 60 e tantos anos, e agora? Né? O que é que eu faço? Ainda tem vida sexual para mim, né? E principalmente a mulher, né? Porque a mulher se preocupa mais com isso? Porque a mulher, nós temos essa questão da gestação, da gravidez, né? E quando você está na menopausa, você deixa de ter esse sonho de ser mãe. Então, o que é que acontece? Há realmente uma modificação hormonal. Algumas mulheres, elas diminuem a libido, mas eu sempre pergunto, tinha antes? Às vezes não tinha também. Então, culpa a menopausa, né? Culpa, exatamente, a menopausa. Claro que hoje em dia a gente tem reposição hormonal, mas nem todas precisam. O que precisa é de tesão pela vida. Né? Claro que se você está fazendo seus exercícios, se alimentando bem, você tem uma vida social legal, você tem uma vida profissional boa, você vai fazer com que continue tesão pela vida. E esse tesão pela vida é que faz com que a gente tenha exatamente tesão pelo outro. Né? Porque a pessoa que brilha, ela chama atenção. A pessoa que está tristonha, cabisbaixa, ela não chama atenção. Então é difícil ter um novo amor. Mas agora eu estou vendo exemplos maravilhosos de pessoas que estão amando na terceira idade. Ainda existe o preconceito em relação ao sexo, doutora Zenilce, disso pode, isso não pode. Isso dificulta essa liberdade do prazer do sexo? Muito. Porque, assim, como a grande maioria, né, vamos falar mais, os homens, eles são estimulados a terem vida sexual ativa desde muito cedo. As mulheres não quer dizer que elas não tenham, mas elas são proibidas de ter. Tem escondido, e esse escondido já rola uma repressão, o medo do pecado, né? Então, quando você chega na maturidade, a maturidade ela vai antes dos 60, né? Nós devemos nos tornar maduros aos 40, 50, sair da fase adulta e já depois entrar na terceira idade, que seria mais ou menos aos 60. Essa fase é uma fase que normalmente as pessoas estão muito ocupadas, trabalhando, produzindo, educando, né, com a família. E depois, quando os filhos crescem e você já entra na fase de diminuir o trabalho, aí vem essa nova mulher, esse novo homem. E se eu não tiver... Recuperar o tempo perdido. Exatamente. Aí eu quero o quê? Eu quero aproveitar. E nesse aproveitar, eu vou fazer muita coisa que eu não fiz antes. Que o que a gente está escutando em alguns depoimentos. Então, liberou geral, né? E esse liberou geral faz com que eu queira conhecer muito mais do que eu já sei sobre a minha sexualidade. A gente vai para o intervalo, mas eu vou deixar aqui uma questão no ar, doutora Zenilce. É possível viver sem essa necessidade do sexo, do prazer? Você responde daqui a pouquinho, Viver Mais volta já. Apoio Cultural.
Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, tomando aqui um café com a doutora Zenilce Bruno. E a gente deixou lá no primeiro bloco, né, doutora Zenilce? Porque eu escuto muitas pessoas falar, não sei por que fala tanto de sexo, que tem que fazer sexo, que tem que ter um amor, tem que ter um caso, tem que ter um parceiro. É possível abrir mão disso e a vida fluir? É sim. Algumas pessoas, assim, são o que nós podemos considerar assexuadas, né? Existe isso Existe, mesmo, né? sim. Existe aquelas pessoas que não têm um desejo sexual muito grande, outras nem têm. Existem as pessoas que canalizam a energia sexual para outras coisas, né? A gente percebe. Eu sempre sou assustada porque esse pessoal trabalha muito. Está canalizando a energia sexual, está tendo tesão e orgasmo lá no trabalho. Então, existem pessoas que sublimam também, né? Por Isso exemplo, é bom ou ruim? Olha, depende. As religiosas, né, que às vezes eu converso com algumas irmãzinhas, algumas freiras, até porque eu estudei em colégio de freira, conheço bem a história delas. Eu estudei em colégio de freira e fui ser sexóloga, olha aí, né? Mas também estudei em colégio misto. Então, assim, elas sublimam essa energia sexual para caridade, para reza, para outras coisas. E muitas delas realmente não se sentem já satisfeitas com o que fazem e não sentem necessidade. Outras pessoas não. Outras pessoas não fazem, né? Reprime, que é diferente. Sublimar, canalizar ou ser assexuada é diferente de quem reprime. A repressão, sim. Aí ela traz porque ela pode trazer um pouco lá adiante, né? Então você vê uma disfunção, você vê uma neurose, você vê alguma coisa por conta de algo que foi reprimido. E existem algumas pessoas que vão diminuindo mesmo, né? Aquelas pessoas que se tornam avós, avô, que não tá mais afim do sexo, nem afim da paixão, nem de se cuidar, né? Porque o sexo, ele é uma doação para o outro, né? Você recebe e você dá. E algumas pessoas estão afim de sublimar com a parceria para as crianças, por exemplo. Então, algumas pessoas chegam e dizem, eu não queria mais transar, o que é que eu faço? E o que, que você diz para alguém que chega Aí, e diz essa pessoa, se ela não tiver nenhuma parceria, porque hoje a gente chama parceria, porque pode ser um parceiro com uma parceira, porque Aí não é mais relacionamento? Fala, você tem uma parceria, é? É, porque a parceria pode ser um parceiro ou uma parceira. Ah, entendi. Pode ser fixo, pode ser volante, né? Então a gente chama mais a parceria. Se a parceria também não está, tá perfeito. O problema é quando o outro está. Tá. Porque aí é muito difícil você deixar que a sua parceria tenha uma vida sexual lá fora. Porque a vida sexual, ela também tem afeto, tem amor, tem companheirismo. Não é só o ato, o coito, né? Ela tem um envolvimento e muitas vezes você não quer que a sua pessoa que você gosta tenha um envolvimento com outra. Mas se você está me perguntando, tem muitas pessoas que a vida toda não tem esse desejo sexual. Isso não é nenhum caso grave, nenhuma doença, desde que ela aceite ser do jeito que ela é. Porque quando você fala nas pessoas que se apaixonam mais tarde, essas pessoas se apaixonaram a vida toda. Talvez elas não tivessem condições, ou tempo, ou coragem de assumir essas paixões. E vivenciar aquilo. Exatamente. E agora, eu percebo que há nesses 2 anos de pandemia, isso realmente parou. Mas eu percebo que há muito estímulo para a terceira idade. Né? Eu vejo pessoas maravilhosas, lindas e querendo curtir a vida e se apaixonando, saindo de casa. Mas existem também aqueles amores eternos. Né? Hoje mesmo aqui,
uma pessoa aqui da sua produção falou isso, que os pais viveram 50 anos e foi um grande amor. Existem amores mesmo que são eternos e que essas pessoas não se apaixonam mais por ninguém, porque era um amor que completava tudo, o corpo e a alma. Isso é raro, vale salientar. Mas existe. Mas existe, claro, existe sim. Então, eu trouxe mais a doutora Zenilce aqui para a gente falar dessa questão da sexualidade na maturidade. Porque quando uma pessoa mais velha se apaixona, geralmente se dizia, estigmatizava, que velho enxerido. Para que ainda está pensando nisso? Velho tarado, né? Velho tarado, né, doutora Zenilce? Isso hoje mudou? Mudou esse estigma de que não pode, não, ficou viúva, agora pronto, vai viver o luto para o resto da vida. Mudou, hoje as sim. pessoas estão aceitando mais? Muito mais, muito mais. Primeiro vamos ver uma questão. Antigamente as pessoas, quando ficavam viúvas, elas ficavam enclausuradas, né? Não tinha mais a vida à frente. E as que se separavam também, eram aquelas mulheres deixadas, né? Eram aqueles homens abandonados. Hoje já não tem mais isso, essas pessoas querem viver. Por quê? Porque nós temos uma gama de opções para as pessoas mais velhas que não tinham antigamente. Verdade. Né? Existem viagens, festas, universidade, né? Existem jogos, esporte, academias para as pessoas mais velhas. Então essas pessoas estão se encontrando. O que acontecia? De repente tinha uma pessoa muito importante ou muito famosa que namorava alguém mais jovem. Né? Isso aí isso também. A gente via principalmente muito. quando é de mulher, a mulher mais velha e o homem mais... Isso aí é uma coisa que está muito Mas hoje a enraizada. gente está vendo pessoas da mesma faixa etária. Né? Claro que você ainda vê pessoas de faixa etária diferente, mas nós estamos vendo pessoas, os dois com 70, os dois com 80, casando, namorando, transando, tendo uma vida sexual ativa. Por quê? Porque essas pessoas também estão se cuidando mais. É verdade. Né? Quando você vê, às vezes a gente conversa com mães, né? Que nós já estamos assim, eu já tenho 60 anos, né? Então, assim, uma mulher de 60 anos era minha avó. Exatamente. Né? Não saía, não dançava, não namorava, não se vestia modernamente. Hoje já não existe mais. Por quê? Porque nós temos também um trabalho que foi feito, porque a gente vive até os 100 anos. Né? Doutora Zenilce, mas mudou a questão da aparência, das novas perspectivas, mas eu ainda percebo um preconceito muito enraizado. Claro, tipo assim, uma mulher de existe. 60 não pode namorar um cara de 30. A gente vê aí o quanto a Fátima Bernardes, que tem um namorado 25 anos mais jovem, o quanto ela mesma falou. Eu sou julgada, as pessoas dizem que está errado. Eu queria, assim, lá no seu consultório, nos seus estudos, quando isso vai atenuar? Quando isso vai ser normal quando a gente vê dois adolescentes, dois idosos? E você está falando do caso de artista, por exemplo, que uma Fátima Bernardes, ela até tem uma aparência de 30, né? Tem 60, É diferente, 58, mas nós vemos casos de mulheres de 80, com aparência de 80, namorando 38, uma pessoa de 40. 50. Agora, essas pessoas não é porque são só ricas e famosas. Existem pessoas que são muito interessantes, que são muito erotizadas, são muito... Tem um sex appeal que nos impressiona, né? E tanto nos homens como nas mulheres. Então, houve uma mudança sim, mas ainda é um preconceito. O sexo ainda é um preconceito. O namoro, a história do meu pai, da minha mãe, de pijama em casa. Os presentes antigamente eram um talquinho, né? Um pijaminho, uma camisola. Hoje não, hoje a gente já dá uma lingerie pra vovó, então já houve uma mudança sim. Mas tem esse preconceito. Denilce, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que isso aqui já é uma... Conversar sobre isso, despertar e as um caminho, pessoas né? que namoram e que transam depois dos 60, dos 70, 80, 90, nós temos um caso, eu tenho um caso de uma pessoa com 91 anos que está de namorado novo, tem que dizer, tem que espalhar, vamos fazer publicidade disso, porque as pessoas se escondiam. Agora você mesmo colocou uma pessoa famosa aqui no Ceará dizendo que tem 80 anos e está de namorado novo. Isso sim é que eu acho que é algo que a gente pode fazer. E uma outra questão é que quando a gente vê na mídia, né, exemplos como esse, a gente tem vontade de fazer também. Dizer assim, eu ainda tenho chance. Eu ainda tenho chance. E os filhos também têm que estimular os pais. Olha, não é para ficar só em casa cuidando dos meus filhos, não. É para a senhora sair, é para o senhor ir passear, dar umas roupinhas mais transadas. E a saúde, a alimentação, o exercício físico. Tem uma coisa muito legal, é que as pessoas não têm mais medo de engravidar. Então isso já melhora muito. Liberta muito, né? Mas tem que ter cuidado com as infecções sexualmente transmissíveis. Porque é algo que a gente tem percebido
muito. Na terceira idade, houve um aumento muito grande, HIV positivo, porque essas pessoas não foram acostumadas a transarem com camisinha. Mas a gente vai continuar falando de sexo na maturidade no próximo bloco. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Estamos de volta, tomando aqui o nosso café, já na reta final, né, doutora Zenilce? Só o restinho. Mas aqui tem bastante, aqui não falta café, não. Olha, tem café mesmo, hein, pessoal, é de verdade. É bom que você disse isso, porque as pessoas me param na rua e dizem, Ian, tu fica só fingindo, né, com teus convidados tá tomando café. Não, é café Tem de verdade, café uma de delícia. verdade. É. Bom, doutora Zenilce, a senhora falou num aspecto bastante relevante e que é preciso falar isso. Doenças sexualmente transmissíveis em pessoas já maduras, né? Como é que fala sobre isso? Que tipo de alerta? Porque aos adolescentes a gente ensina. E para essas pessoas, tem uma técnica, uma forma diferenciada? Exatamente. Essas pessoas não foram educadas, né, digamos assim, iniciaram a vida sexual usando o preservativo, né? A coisa do preservativo é mais recente. Então, eles acham que isso é para transar com prostituto, para relações homoafetivas, quando na realidade não é por aí. Então, nós vimos que teve um aumento considerável em pessoas na terceira idade com HIV positivo. Nossa. E aí a gente tem que voltar à campanha, que é difícil, né? Porque como é que você vai fazer campanha de preservativo para a terceira idade, se aparentemente eles não transam, né? Então eu acho que é uma ideia boa para quem trabalha com publicidade, ver como é que pode fazer. Tem havido um crescimento muito grande de relações homoafetivas. Exatamente. Né? Eu tenho percebido muitas pessoas, né, que a gente fala saíram do armário, que eu não sei se estavam no armário antes, porque muitas vezes você se apaixona por pessoas. Ela pode ser homem ou mulher. Então, cabe, né, a nós mais jovens que a gente entenda, aceite e muitas vezes estimule para que as pessoas vivenciem essa vida sexual. Agora, se você tem um filho que é reprimido, que é infeliz, ele provavelmente vai reprimir os seus pais, os seus avós, a ter uma vida sexual ativa. Eu não tenho porque que esse velho vai ter, né? Exatamente. Então, isso é um preconceito nosso e uma vingança, muitas vezes, de quê, de pessoas que não têm uma vida sexual legal. É a que mais reprime, né? É a que mais reprime. Porque quem é feliz quer que os outros sejam felizes, né? Doutora Zenilce, a gente percebe bastante os casais jovens, né? Falando da falta de desejo. E os maduros, eles têm alguma queixa? As mesmas dos jovens. Sério? Também? É inapetência, né? Muitas vezes disfunção erétil, a anorgasmia, que é falta de orgasmo. Então, por isso que eu estou te dizendo, a gente envelhece como a gente vive. Então, assim, normalmente eu vou ter, na velhice, os problemas que eu não resolvi na fase adulta, na adolescência, muitas vezes na infância. É possível reverter isso e como? É preciso fazer terapia? Olha, é possível reverter primeiro. A terapia é muito boa, a terapia sexual.
Hoje nós também temos a terapia medicamentosa, né, que ajuda muito, tanto a homens como mulheres, com medicamentos, tratamentos com fisioterapia. Então, eu acho que melhorou muito a vida das pessoas mais velhas por conta do tratamento que existe. E principalmente por falar. Só a fala, só levar liberta, isso de uma forma já liberta muito. Você vê encontros de pessoas conversando sobre isso. Né? Então, o que é que eu sugiro? Se a gente tiver uma infância, uma adolescência, uma fase adulta mais feliz sexualmente, provavelmente eu vou ter também na terceira idade. Então, muitas vezes o que eu escuto no consultório de uma pessoa mais velha são problemas que ela tinha há muitos anos. Só que agora ela resolveu falar. Normalmente porque está de parceria nova. Né? Então, agora que eu estou com um novo parceiro ou uma nova parceira, eu quero resolver aquilo que eu nunca resolvi, porque falta tempo, né, doutora? Tem pouco tempo de vida, eu quero viver. É muito lindo isso, né? É lindo. E a gente ajuda, sim. A terapia ajuda, né? Ajuda, óbvio. E existem várias formas, nem todo mundo pode fazer terapia, eu já ia dizer, quem não pode, como é que resolve isso, essa questão? Olha, como a mídia hoje ajuda muito, né? Embora às vezes atrapalhe, porque diz umas coisas meio erradas, mas assim, um bom papo, você vai a um médico, ele pode te ajudar, você vai... alguns sacerdotes são legais, né? Algumas pessoas religiosas podem ajudar também, filhos, amigos, vizinhos. O importante é você botar para fora. Então, se quiser tirar mais dúvidas, procura a doutora Zenilce. Terminou a minha conversa aqui com ela, você vai lá no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, assiste novamente. E essa entrevista também passa sábado, 10 da manhã, quarta, 11 da noite. Não tem como não aprender e não se inspirar, né, doutora Zenilce? E nos ajudar, né? Óbvio. E também segue Ian Gomes, jornalista, no meu Instagram e no Facebook. Doutora Zenilce, uma alegria a gente falar sobre esse assunto tão polêmico, de tabu, mas que a gente vai tentando suavizar o máximo que pode. Olha, quem não vê a Ian pessoalmente, ela tá linda, viu? Ai, obrigada. Você também. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.